Deixe a América voltar a ser América. Deixe-a ser o sonho de outros tempos, em que pioneiros trazidos pelos ventos buscavam na planície lar e liberdade. A América nunca foi América para mim. Deixe a América ser o sonho de todo sonhador. Deixe-a ser grande, forte, terra de amor, onde reis não conspiram e não há tiranos. Uma terra em que humanos não esmagam humanos. Ela nunca foi América para mim. Que minha terra seja onde a liberdade não se coroe de falsos louros patrióticos, onde a vida seja livre, haja oportunidade, uma terra onde só se respire igualdade. Nunca me deram igualdade, nesta terra dos livres, nunca vi liberdade. Me diz, quem é você que murmura no escuro? E quem é você que tapa as estrelas com um muro? Sou o branco pobre, excluído e enganado. Sou o negro com cicatrizes de escravo. Sou o índio desterrado. Sou o imigrante agarrando a esperança. E só vejo a mesma cena à minha frente. Cão contra cão. Jovem, cheio de força e esperança. Preso nessa velha corrente infinita de lucro, poder, ganho que toma a terra, que toma ouro, que toma todo o necessário, que força o seu trabalho, que toma o seu salário, que tem o homem e a mulher e tudo aquilo o que quiser. Sou fazendeiro, escravo da terra, sou operário, escravo da máquina, sou negro, escravo de todos. Sou povo, humilde, faminto, medonho, ainda com fome, apesar do sonho, que até hoje apanha, ó pioneiros. Sou o homem que nunca progrediu, sou o pobre dos pobres, o que dão por dinheiro. Ainda assim, sou o que sonhou primeiro, no velho mundo ainda servo de um rei, um sonho nobre, poderoso e verdadeiro, cuja força ainda vive por inteiro, em cada pedra, em cada tijolo, em cada sulco que fez a América a terra que ela é. Ó, sou o homem que navegou aqueles mares à procura da casa querida, que deixou a sombria costa irlandesa, as planícies da Polônia, a pradaria inglesa, arrancado da África negra para construir a terra dos livres. Dos livres? Que livres? Liberdade nunca tive. Nunca tive. Os milhões no auxílio-desemprego, os milhões que morrem na greve, os milhões de desvalidos, por tudo que foi sonhado, por tudo que foi cantado, por todas as esperanças, por todas as bandeiras levantadas, os milhões que nada temos, exceto o sonho que já não vemos. Ó, deixe a América voltar a ser América, a terra que ainda não é, que ainda será. Uma terra sem ninguém a liderar. Uma terra que pertence a mim, o pobre, o índio, o negro, eu, que fiz a América, cujo suor e sangue, cuja fé e dor, no calor da fábrica, na chuva da faina, vão ter de sonhar de novo nosso sonho poderoso. Claro, me chame do que quiser, o aço da liberdade não oxida. Precisamos retomar nossa terra, dos que nos sugam o sangue e a vida. América. É claro, é isso aí. A América nunca foi América para mim, mas eu juro, América será. Da ruína da nossa morte bandida, do roubo da podridão, do furto, da mentira, da corrupção, temos de retomar a terra, as minas, as plantas, os rios, os montes, os campos sem fim, todo o extenso espaço dos estados, nós, o povo, e fazer a América de novo. Essa poesia se chama Deixe a América Voltar a Ser América, de James Mercer, e está começando o Brasil, ou o História Provoca. E hoje a gente vai falar com Marcos Sorrilha a respeito dos Estados Unidos da América e suas eleições, projeções
E aí, será que você está conhecendo, sabe da importância desse tema? Marcos Sorrilha já vai entrar aí. Número 11, as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Organização e projeções. E esse rapaz que acabou de entrar aí na parte de baixo da sua tela se chama Marcos Sorrilha Pinheiro. Ele é doutor em História, ele atua como professor universitário de História das Américas na Unesp Franca. E aí, quando eu pedi a publicação desse cara, ele me mandou um texto maior do que a Bíblia. E eu só vou dizer aqui o seguinte: ele tem 14 artigos completos publicados em periódicos, um artigo aceito para publicação, 4 livros publicados e 3 capítulos de livros publicados. Depois dá uma olhada no trabalho dele. Ele está falando de Franca, São Paulo. Sorrilha, seja muito bem-vindo à TV História em Casa e ao programa História Provoca. Eu que agradeço o convite. Me ouvi bem aí? Sim. Quero dizer que eu acompanho o perfil de vocês, aí, seu perfil, Thiago, desde o começo. Eu lembro que você postava as metas 111, 222 e tudo mais. E fiquei muito feliz em ver o canal crescer e agora poder participar aqui com você. Falar um pouco sobre eleições americanas. É um prazer pra gente. Vou fazer mais uma leitura e passo para você. Nós, por consequência, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso Geral, apelando para o juiz supremo de todo mundo pela rectidão das nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo dessas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes, que estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica e que todo vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido. E que, como Estados livres e independentes, têm inteiro poder para declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, estabelecer comércio e praticar todos os actos e ações a quem tem direito os estados independentes. E em apoio dessa declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Este é um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E agora que nós declaramos a independência, precisamos eleger um presidente. E esse ano é ano de eleições norte-americanas. E Sorrilha, nós estamos aqui para ter uma aula contigo a respeito desse tema. Esteja à vontade. Vixe, que responsa. Não, vamos lá. Posso começar tema livre e você vai me dando perguntas? Vai lá, beleza. Segue aí. Então vamos começar por onde tudo começou, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Como você mesmo menciona, aliás, tem um dado bastante curioso sobre a Declaração de Independência, que eu já fiz, inclusive, para quem não sabe, além de professor universitário, eu sou youtuber. Eu tenho um canal lá no YouTube, né? Só procurar lá, Marcos Sorrilha, que vocês acham que eu produzo conteúdos a respeito da história dos Estados Unidos. E no dia 4 de julho eu fiz um vídeo específico sobre a Declaração de Independência. E aí começa uma coisa bastante curiosa, porque a Declaração de Independência dos Estados Unidos, do jeito que ela está, ela não é uma declaração, ela se parece mais com uma petição. Porque todo esse preâmbulo que você falou, você nem chegou na segunda parte que fala todos os homens são dotados por Deus de direitos alienáveis, quais sejam a liberdade, a busca pela felicidade e tudo mais. Esse preâmbulo é algo que não existia em declarações, né? Então, o que demarca que o documento ele tem duas intenções, né? A primeira intenção dele é ser um documento político que faz justamente essa conclamação às pessoas. Ele está conclamando as pessoas a participarem da guerra.
né? Só que para as pessoas da época, essa parte nem era tão importante. O importante é o miolo do documento, que são as 27 razões que tornam justas, que aí a segunda característica, ela é um documento legal, né? Então ele pretende ser um documento político que vai conclamar as pessoas para a guerra e também um documento legal que vai dizer que essa guerra é justa. E aí ele elenca 27 motivos da separação. Mas aí começa essa questão. Entre a escolha do primeiro presidente e a declaração de independência, nós temos 13 anos. Né? Nós temos 13 anos, ou seja, entre 1776 e 1781, os Estados Unidos foram nada mais, nada menos do que 13 colônias que lutavam juntas, e agora já se autodeclarando estados, né, que estavam lutando unidos contra a tirania do rei. Só que eles não têm. E aí eles têm um congresso, que eles chamam de Congresso Continental, que era responsável por fazer toda a logística da guerra, né, organizar a guerra, e eles tinham representantes, né? Cada estado tinha um representante, enviava seus representantes que se juntavam nesse congresso, eles elegiam o presidente do congresso, e aí no segundo congresso continental, e esse congresso, esse é um outro dado curioso, ele já começa a se reunir em 1774. Por quê? Os confrontos entre Estados Unidos e Inglaterra começam antes da Declaração de Independência. Não é assim, tem a declaração e começam as guerras. Ao contrário, elas já começam em 1775, na Batalha de Concord e Lexington, em Massachusetts, que aí se convoca o segundo Congresso Continental. Bom, aí, até 1781, esse congresso vai se reunindo primeiro na Filadélfia, depois em Nova York, porque eles vão fugindo da guerra. Né? Então, eles vão fugindo da guerra, e aí quando chega em 1781, que a guerra está mais ou menos ganha para os Estados Unidos, ou quer dizer, a Inglaterra já está mais ou menos desistindo da guerra, né? Que vai se consagrar em 1782, e aí vai ser reconhecido em 1783 com o Tratado de Paris. Só que em 1781, eles se transformam numa confederação. Então, em março de 1781, eles elegem um congresso que vai ser o congresso responsável pela confederação. Então, de fato, eles são 13 Estados Unidos que têm autonomia e soberania, cada estado. E essa confederação, ela serve mais ou menos para delimitar impressão de papel moeda, fazer tratados internacionais e coordenar o exército. Ela não pode fazer leis internas e também não pode, ainda que ela delimite as moedas, os empréstimos têm que ser feitos entre estados. Né? Uma lei de papel moeda nacional só vai surgir em 1792, 10 anos depois. O que acontece? E aí que é uma das coisas... a partir daí, cada estado faz do jeito que quiser a sua própria administração. E aí começam a surgir sistemas de governos diferentes dentro de cada estado. Então, por exemplo, o caso mais extravagante, digamos assim, é o da Pensilvânia, que eles não tinham sequer... E aí é um dado interessante, assim, como eles lutaram muito tempo contra a tirania do rei, quando eles elaboram esses sistemas de governo e as suas próprias constituições, que já começam a ser elaboradas lá em 1776, eles vão fazer um executivo muito fraco, muito fraco. Porque a tirania emana no rei, a tirania emana do poder executivo. Então o poder executivo era muito limitado, né, em todos esses lugares, e aí, né, o caso mais explícito de todos é o da Pensilvânia, que eles não tinham poder executivo. Eles tinham uma Câmara formada por... Eles tinham uma Câmara que escolhia um conselho formado por 9 pessoas. Então era como se fosse um conselho deliberativo. O que acontece? Passado alguns tempos, a guerra contra a Inglaterra, ela foi cara. E aí foi preciso pagar a conta da guerra. E como é que você paga a conta da guerra? Os Estados Unidos começou a entrar numa crise profunda econômica por conta dessa guerra, né, por conta do pagamento de dívidas que eles tinham. Dívidas muito com mercadores ingleses,
que passaram a fazer empréstimos para os próprios comerciantes americanos, e aí se tornaram, processaram na justiça, enfim, né, começou a vida a ficar difícil. E aí, o que eles pensaram? Primeiro, tentaram fazer o controle de preços, né, porque eles estavam com uma inflação, aumentaram a emissão de papel moeda, que leva à inflação, aí controle de preço, confisco, e aí a saída final tem uma disputa de poder entre grupos, tem um grupo mais radical, que quer confiscar terra, quer controlar preço, e um grupo mais conservador que quer fazer ajuste fiscal. Quer fazer... e ajuste fiscal é uma coisa que a gente fala um pouco equivocado no Brasil. Ajuste fiscal envolve também subir imposto. Né? Porque ajuste fiscal é você fechar a conta em 0 a 0. Você pode fazer isso cortando gastos ou aumentando imposto. Né? E aí eles sobem impostos. Mas cada estado subiu do jeito que queria esses impostos. Por exemplo, a Virgínia, que era o estado mais rico das colônias, fez o quê? Eu te empresto dinheiro e você vai pagando do dinheiro que eu te paguei, que eu te emprestei. Massachusetts põe juros. Então você tem que pagar sempre atualizado. O que acontece? Os fazendeiros começam a não conseguir pagar e aí começa a ter revoltas. E aí, em 1786, tem a principal revolta desse período, que é chamada a Rebelião de Shays, que é organizada por um camarada em Massachusetts chamado Daniel Shays, que começa em novembro de 1786 e dura até fevereiro de 1787, por conta dos impostos. E aí, passa um filminho na cabeça. Né? Já vimos isso acontecer. Nós já vimos um grupo de insatisfeitos se levantando contra a cobrança de impostos e que levou à nossa revolução. E se isso levar também ao início de uma rebelião que acabe com a experiência de independência? Eu queria, lógico, eu sei que nosso tempo é curto, mas só queria contar uma passagenzinha que eu acho muito legal. Que essa notícia chega na França, chega na Europa, da rebelião. Por que eu estou falando isso? Porque nessa época o Thomas Jefferson era ministro dos Estados Unidos na França e o John Adams era ministro dos Estados Unidos na Inglaterra. Uma espécie de diplomata, uma espécie de embaixador. E o Adams era de Massachusetts e o Jefferson da Virgínia. E ele manda uma carta para o casal Adams, que é a Abigail e o John Adams, falando: ouvi dizer que lá na sua terra o pessoal está começando a fazer uma rebelião. Mas eu gosto disso. Ele fala assim, na carta. Um pouco de rebelião mantém vivo o espírito da revolução, da independência. É como uma nuvem escura que traz novos ares à atmosfera. E a Abigail responde ele falando assim: o senhor está muito enganado. Isso aí é de gente mal informada que acha que dinheiro nasce em árvore. Ela dá uma correção nele e fala assim: isso que você está chamando aí de coisa boa, na verdade é o que corrói as bases da nossa nação. E ela que responde ele. É muito legal esse trecho, essa correspondência. Porque começa todo despretensioso, ele agradece uma dica que ela deu, e aí ela responde na lata. Bom, mas eu quero falar, quem estava na América acendeu não existia luz vermelha na época, né, na cabeça, acendeu uma lamparina vermelha, né? E aí falou assim: qual que é o problema disso? O problema disso é que democracia demais faz mal. A leitura, eu tô traduzindo para o mineiro aqui, né? A leitura de caras como o Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, e o próprio James Wilson, que são os camaradas. O Hamilton está numa época de supervalorização do nome dele, mas é ele e o Madison quem vão peticionar, porque assim, o Daniel Shays é preso em fevereiro de 1786. Em abril, o John Hancock ganha as eleições de Massachusetts, prometendo refazer o sistema de juros, de impostos, e libertar o Daniel Shays. Em abril, o Madison e o Hamilton chegam no Congresso da Confederação e solicitam uma revisão da Constituição. Em maio, ela começa, a Constituinte. A princípio, era para fazer emendas à Constituição da Confederação, que já existia.
Só que aí eles se reúnem de maio a setembro na Filadélfia e começam a discutir isso. E a tese central é: a democracia, ela possui o germe da sua própria destruição. Porque ela permite que um político demagogo capture a maioria dos eleitores e transforme os seus projetos políticos pessoais, ou seja, paixões momentâneas, capazes de superar valores transcendentais, né? Destruir valores que foram historicamente construídos, e mais, que acabem, por fim, provocando uma nova tirania, a tirania do povo, a tirania da maioria contra a minoria. E aí, para resolver isso, era preciso elaborar instituições de mediação, que vão funcionar como uma espécie de filtro entre as paixões do povo e aquilo que realmente são os valores consagrados de um povo, né? Como é que você faz isso? Criando a federação. Porque aí você traz das regiões, você quebra o interesse desses pequenos líderes, a força que esses líderes teriam dentro dos seus estados. E aí você traz essa discussão para a federação, de maneira que, para conseguir o voto dos outros, para os seus interesses próprios, eles tenham que dialogar entre eles. Então, a força do líder local acaba sendo diluída no Congresso. No entanto, o Congresso não pode ser tão poderoso assim. É preciso que existam alguns instrumentos que freiem também a força do Congresso, ainda que ele seja o poder mais forte, mais importante, porque ele é o que representa de fato o povo, né? E aí, que eles falam, a gente precisa de outros dois poderes. O poder judiciário e o poder executivo. E a segunda coisa que eles vão... Então, depois que eles resolvem como que vai ser o sistema do Congresso, como é que ele vai ser organizado, como é que vai ser... como funcionam esses representantes, é preciso escolher um presidente. E aí, que tipo de presidente nós vamos ter? Uma das propostas do Alexander Hamilton é que o presidente fosse um rei eleito. Ele seria eleito e só sairia depois que morresse. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabia que ia ser o Washington. Aliás, essa é uma das coisas. A Constituição, quando termina, ela não estabelece termos. A pessoa podia se reeleger quantas vezes quisesse. E aí o Thomas Jefferson, lá na França, escreve para o James Madison. Tá errado. Mas quem estava na América sabia que ia ser o Washington. E queria que ele ficasse muito tempo, porque ele tinha se mostrado, né, de uma habilidade para conduzir as tropas e tudo mais. Bom, e aí vamos escolher o presidente. Só que como é que a gente vai fazer para escolher o presidente? A primeira ideia é o seguinte: como o povo escolhe o Congresso escolhe o presidente. E aí eles falam, não pode. Por que não pode? Porque ele fica refém do Congresso. Como um poder vai eleger o outro poder? Não pode. Então como que a gente faz isso? A gente tem que criar uma instância mediadora entre esse poder, entre o povo, e a escolha do presidente. Porque senão um líder populista vem e captura. E aí a gente fica refém desse cara. O termo populista não existia, tá? Eu estou usando aqui um termo só para mais ou menos o que eles estavam querendo falar. Ok. Então a gente tem que fazer o seguinte, tem que criar uma instância de representação mediadora que escolha o presidente sem maiores compromissos, né? E aí nós vamos fazer o colégio eleitoral. E esse colégio eleitoral vai ser formado por representantes dos estados. Mas como é que a gente escolhe os representantes dos estados? Vai ser proporcional à população. Então vai funcionar mais ou menos como é a escolha do Congresso. O Congresso é proporcional, o número de cadeiras no Congresso é proporcional ao número de pessoas no país. E aí é dividido por estados. Cada estado possui um número de cadeiras equivalente ao número de pessoas. A mesma coisa o colégio eleitoral. E aí o colégio eleitoral funcionaria como uma espécie do colégio papal. Porque assim, agora é a hora do historiador botar a cabeça para pensar. Em 1787, repúblicas não estavam na moda, né? A independência dos Estados Unidos aconteceu 2 décadas antes
da França transformar a guilhotina em hashtag no Twitter, né? Antes da França transformar a caça à nobreza em esporte, em esporte na Europa, né? Então, naquele momento, eles não têm uma referência de onde tirar. Não existia no mundo um sistema que elegesse, o povo elegesse, naquele momento, os seus representantes, né? Então, se o primeiro-ministro na Inglaterra era indicado pelo rei ainda. Não tinha isso dos congressistas indicarem o primeiro-ministro, né? Então, assim, eles não tinham muito modelos. E eles vão fazer uma análise da antiguidade até os dias deles de modelos que deram certo, deram errado, se deram errado, por que não deram e tal. E aí, um dos modelos que vão inspirá-los a fazer o colégio eleitoral é o colégio papal. A ideia de que você pode ter uma cúpula formada por pessoas distintas, né? Pessoas com maior qualidade de instrução. Nós estamos falando de uma época que as pessoas não eram educadas, né? Não existia educação pública como a gente pensa hoje, né? Então, assim, não tinha instrução e tudo mais. E esse colégio eleitoral não ficaria preso aos interesses do povo, porque ele teria liberdade, autonomia para deliberar. Bom, e aí começa uma discussão de quantos representantes cada estado tem e tudo mais. E esse é um detalhe muito importante, porque do jeito que ele... Porque assim, porque uma coisa assim, se fala assim, vai ser... O Congresso era eleito pelo povo de maneira direta. Então, o deputado, desde lá... Hoje a gente pode falar, esse sistema é conservador, mas para a época ele era bastante avançadinho, né? O pessoal escolhia os seus próprios deputados no voto direto. As eleições aconteciam a cada 2 anos. É como é hoje ainda. É como é hoje. E aí, como é que fica a composição? Por quê? O que pensava? Quem que é povo naquela época? Povo é o cara maior de 21 anos de idade, que tem uma renda para se manter, porque isso era muito importante na época, porque eles achavam que é o seguinte, se eu sou um trabalhador do campo, o dono da terra que eu trabalho pode interferir no meu voto. Então só é livre quem tem o próprio sustento. Então essa é uma noção de liberdade que eles tinham. A pessoa que vive de salário não é livre, porque ela depende de outro, né, para ter o seu próprio sustento. Faz todo sentido para mim hoje ainda essa lógica. Então, eu acho muito bacana, porque as pessoas gostam de colocar coisas na caixinha. Eu falo assim, gente, nós somos como Thomas Jefferson, que escreveu coisas, quando... isso é ele escrevendo para o James Madison. Quando o Marx sequer existia. Né? Então, por exemplo, Thomas Jefferson fala assim, quando um camarada morre, a terra dele volta para o Estado e vai ser redistribuída, não pode ir para um herdeiro. Porque tem que ter igualdade entre as pessoas que nascem. Né? Então você fala assim, porra, que comunista é esse? Não, é Thomas Jefferson, né? Então, assim, eles tinham essas ideias. E aí, entre essas ideias, o que o pessoal do Sul falou? Se a gente leva isso a ferro e fogo, eu não vou ter representante no Congresso nunca, porque 40% da minha população é escrava. Então, se a gente definir por número de eleitor, eu vou me dar mal. Então, o que nós vamos fazer? Isso está na Constituição. Saiu. Mas na Constituição original está. Era o seguinte, cada escravo, cada pessoa escravizada, acho que o termo melhor é esse, vale por 3/5 de uma pessoa normal. Então, para computar os votos do Sul, os escravos, as pessoas escravizadas eram contadas como 3/5 de uma pessoa normal. Normal, tá? Entre aspas. Engraçado que a Constituição não usa a palavra escravos, nem escravidão. Fala de outras pessoas, pessoas que não estão em condição. Do mesmo jeito que a Constituição também não usa a palavra democracia. Né? Porque aí é que está. No fundo, tanto a Constituição quanto esse sistema eleitoral, eles vieram para impor limites à democracia. Então, assim, a gente tem uma ideia dos Estados Unidos, democracia, a maior democracia do mundo, leva a democracia para todas as partes do mundo e tal. E a Constituição, ela foi inventada justamente para colocar barreiras à democracia. Por quê? A democracia possui em si, para aqueles homens da época, o germe da sua própria destruição. E aí a Constituição estabelece que o presidente vai ser eleito pelo colégio eleitoral acho que a data específica, eles falam assim, num dia específico, em todos os estados, a cada 4 anos.
ela fala isso, e ela fala assim, e cada estado decide como se dá essa votação. Tá? Ela fala isso. Depois vai se estabelecer que a eleição ocorre toda terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro. Por quê? Porque os fazendeiros já tinham acabado a colheita, né, das abóboras, do Halloween e tudo mais. Então já tinha acabado a colheita e ainda não estava muito frio, porque ainda estava pro final, né, meio pro final do outono. Então você tem que pensar, o cara vai pegar a carroça dele, então não pode ser numa segunda-feira, porque esse cara descansou domingo. E aí ele vai pegar a carroça dele e vai voltar na segunda-feira? Não, faz na terça. E não pode ser na quarta, porque já começaram as feiras. Então tudo tem a ver com uma lógica. Hoje em dia debate-se de mudar ou desfazer feriado essa data. Mas aí se estabeleceu assim, né? Então assim, estabeleceu que que a eleição ocorre e que a cada 2 anos existe eleição. Então, assim, a do presidente ocorre a cada 4 anos e mas todos os 2 anos existe eleição. Por quê? Porque o mandato do deputado é de 2 anos. O do senador é de 6. Então, a cada 2 anos muda 1/3 do Senado e muda o Congresso inteiro. Então, nós vamos ter eleição agora também, lá. Na época, o senador também era eleito pelo colégio eleitoral, não é mais. Então tem algumas coisas que foram mudadas por emendas. Bom, decidido isso, o Washington concorreu contra ele mesmo e foi eleito. O vice dele foi o John Adams, né? O que a Constituição falava? Uma das regras mais... Eu gosto de falar isso, que as pessoas falam assim, que burrice. Eu falo assim, calma, que era assim no Brasil na década de 60, 1960. A regra falava o seguinte... Nós queremos que que o presidente e o vice dos Estados Unidos sejam as pessoas mais qualificadas. Então, é justo que o presidente seja o primeiro colocado e o vice seja o segundo colocado. Então, imagina, hoje, o presidente o Bolsonaro e o vice o Haddad. Né? Se parece uma loucura. Mas no Brasil foi assim na década de 60. Né? Nós tivemos, por exemplo, o Jânio Jango, né? Vices de chapa diferente. No Brasil já teve isso, você podia votar no presidente de um, na chapa do vice do outro e tal. Isso vai mudar na eleição já de 1804, que o Aaron Burr fica em segundo, o Thomas Jefferson ganha em 1800 e o Aaron Burr mata o Alexander Hamilton num duelo. Pode falar isso outro dia, ou depois. E aí o Thomas Jefferson fala assim, que burrice, hein? Vamos mudar isso aí? Vamos fazer o seguinte, cada um concorre na sua própria chapa, e aí o vice de um é o vice do outro, e aí isso também muda. Então, assim, a Constituição estabelece, mas existem alterações. Por exemplo, falando nessa questão do vice, existem várias alterações. Depois cai a barreira de ter que ter dinheiro, né? Não existe mais isso. Os negros passaram a ter todos os direitos, inclusive ao voto, a partir da 14ª emenda. A 13ª acaba com a escravidão, a 14ª emenda estabelece todos os direitos, a 15ª emenda estabelece o voto para os negros. O que, no Sul, vai ficar mais ou menos isso, né? Bom, e existem outras alterações que vão sendo feitas. Por exemplo, hoje em dia só pode se eleger 2 vezes o presidente. Ele pode eleger, por exemplo, Trump concorreu, ganhou, perde agora e concorre de novo depois. Pode. Ele tem 2 mandatos, não fala que tem que ser consecutivos. Existe um caso, né, o Cleveland. O Cleveland, lá no século XIX, ele concorre uma. Ele perde a segunda no colégio eleitoral, mas ganha no voto popular. Assim que ele está saindo da Casa Branca, ele fala assim para os funcionários, deixa tudo do jeito que está aí que eu já volto. E ele ganha as outras eleições. Então aí ele é eleito 4 anos depois. Agora, essa regra do vice é interessante, por exemplo, na Constituição não fala de partidos. Porque eles achavam que eles eram contra essa ideia de espírito de facção, né? Que eles achavam que isso capturava o poder e tal. Então não fala de partidos na Constituição. Sempre foi dessa forma? 2 partidos? Não. Não. Teve época que só tinha um. Assim, só tinha um? Teve épocas que só tinha um. Por exemplo,
A primeira acontece a seguinte. O primeiro partido, não existia partido. O George Washington era o presidente, o John Adams era o vice, e aí o Thomas Jefferson, mais uma vez, briga com o Alexander Hamilton. Um era secretário de Estado, o outro secretário de Tesouro, por conta de uma questão lá da França. Eles já não se gostavam, mas por conta de uma questão da França. De apoiar ou não a França na guerra. E aí, o Thomas Jefferson era o secretário de Estado. E o secretário de Estado, ele é o ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos. Eles não têm um ministro das Relações Exteriores. É o secretário de Estado, é o cara que faz a política externa. Aliás, a característica principal do presidente é ser o cara que cuida das relações externas. Porque os estados têm as suas próprias regras. Né? Até mesmo impostos internos é algo bastante difícil de você estabelecer. O presidente cuida das tarifas. Os impostos quem estabelece são os próprios estados. E aí, quem vence é o Hamilton nessa disputa, e ele fala, pô, se eu sou secretário de Estado no assunto externo eu não posso optar, então tchau. E ele funda o partido dele, que vai chamar Partido Republicano Democrata. E a galera que ficou, que estava no governo, fala assim, então nós somos o Partido Federalista, fazendo menção aos federalistas que comandaram o processo da Constituição e tudo mais. E aí, aí acontece, o Washington se elege, né? E aí você tem a eleição de 1896, todo mundo pronto, terceira eleição do Washington, ele fala, não vou concorrer, estou indo para casa. Então como assim? Ele falou assim, não, porque a minha ideia é que o poder tem que passar, eu não quero me transformar no novo rei. Né? E ele vai para casa. E aí a eleição entre o Thomas Jefferson e o John Adams. O John Adams ganha, o Jefferson fica em segundo e ele vira o vice. Quando chega na eleição de... Então, assim, aí você tem o primeiro momento que você tem o presidente de um partido e o vice de outro partido. Quando chega a eleição de... E aí ficam esses dois partidos até 1812. Em 1812, aí o Jefferson ganha a eleição de 1800, se reelege em 1804, faz o seu sucessor em 1808, que é o James Madison. O James Madison se reelege em 1812, depois elege o seu sucessor, o Monroe. O Monroe se reelege e depois elege o John Quincy Adams. Esse período, por que 1812? 1812 tem uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Os Estados Unidos empata a guerra. Eles dizem que ganham, mas assim, empata a guerra. Só que é a mesma coisa a Francana aqui, né? E jogar contra o Corinthians e trazer o empate da capital. Então assim, pô, empatamos com o principal time da capital. Nem é o principal, é o Palmeiras, mas tudo bem. Só para dar um exemplo. Aí, então, para eles foi um sentimento de vitória. Eles chamam essa guerra de 1812 de a Segunda Guerra de Independência. Né? E aí, o que acontece? O Partido Federalista fica visto como traidor, porque ele era contra a guerra. E fica visto como traidor. E é importante falar, quando o Burr mata o Hamilton, o partido já perdeu a noção. Porque era a principal cabeça do Partido Federalista, porque o Washington já tinha falecido. E o John Adams sempre foi um camarada que nunca foi reconhecido. Né? Ele foi muito reconhecido antes. Mas pra você ter uma ideia, não existe um monumento ao John Adams em Washington DC hoje em dia. Segundo presidente dos Estados Unidos. Ô, Sorriso, e aí você fica aqui... Deixa eu aproveitar um momento aqui, uma pausinha aí, desculpa. Porque o programa se chama História Provoca e o Felipe colocou uma pergunta muito interessante aí para o título do programa. O que é pior? Sérgio Moro ou a doutrina Monroe? Bom, eu vou falar da doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela é muito interessante porque ela não é tão ruim assim naquele momento. Porque a gente tem muito essa noção da América para americanos e tudo mais, e ela vem na época do Monroe, que é assim, agora, 1823, né, ele está fazendo, o discurso inaugural ao Congresso, que ele fala que agora a América para os americanos. Ele consulta, era muito comum isso, os presidentes, até porque eram todos uma mesma linhagem, se consultar. Só que o seguinte, a doutrina Monroe, ela não tinha como ser aplicada na época.
Então, assim, uma coisa é 1823, a Europa acabou de sair das guerras napoleônicas, os caras estão se reconstruindo, e aí eu viro e falo assim, América para os americanos, aí os europeus falam assim, beleza, tô terminando umas paradas aqui, a gente já conversa, né? Ela não tinha instrumentos para se transformar em prática. A doutrina Monroe só vai ser tirada de fato do papel lá em 1900, com o Theodore Roosevelt, que é o que a gente chama de corolário Roosevelt, que ele vai coroar a doutrina Monroe e vai criar a expansão da marinha, corpo diplomático, e aí sim, os Estados Unidos vai se tornar a polícia da América, o principal fiador financeiro, com a política do Big Bill, do dólar, o Open Door Policy, né, das empresas começarem a ir. Então, ali em 1823, era literalmente uma coisa para inglês ver. Ó, o território aqui é nosso, a gente que manda e tal. Só que não era bem assim. Os franceses nomearam um rei austríaco no México em 1865, os americanos não fizeram nada, né? Então, assim, não é exatamente assim, né? Então, me parece que a doutrina Monroe, naquela época, era inofensiva. Mas aí, eu sei que eu falei... Vai. Deixa eu só tentar organizar aqui. Seguinte, então, as eleições norte-americanas, elas não são diretas para presidente. Elas não são diretas. Para quais funções? Hoje, você escolhe o governador, você escolhe os senadores e, dependendo, então, tem sempre uma brechinha aí, mas os representantes das câmaras, de todas as câmaras, e os representantes das câmaras, os governadores e senadores, só. São diretos. Para presidente, a gente tem que está acontecendo uma primeira fase, que elas são dentro do partido. Então, pessoas do partido concorrem entre si, isso dentro do republicano e dentro do convidados. Isso. Tem dois... Por exemplo, o Bernie Sanders não era democrata. Ele é independente, mas ele assina uma carta de fidelidade e concorre pelo partido. Foi assim com o Donald Trump também na época. Certo. Aí, dentro dessa primeira fase, os partidos têm duas opções. As primárias ou os caucus, certo? Não, mais ou menos. Assim, primárias tanto o processo de maneira geral. Então, assim, você pode chamar o processo de primárias, e dentro desse processo de primárias você tem dois sistemas de votos, que é o das primárias, que você vai na urna, deposita qual é o candidato que você quer, ou o sistema de cálculos. O sistema de cálculos, ele é bastante arcaico, só 3 estados adotam ainda hoje, né? Que é assim, as pessoas vão vão em salas dentro dos colégios mesmo, ou quadras poliesportivas, e elas vão escolhendo, levantando a mão, quem que ela quer o candidato. E aí tem um segundo turno dentro desse momento, que aí só quem obtém mais de 15% dos votos nesse primeiro turno pode ser votado. Aí as pessoas mudam de lugar da sala e vão para o outro candidato. Então, assim, é muito confuso, né? Mas as primárias são, de fato, infelizmente, por conta da pandemia, esse ano não teve primárias direito, né? Mas é um dos momentos mais legais da corrida, porque toda semana tem uma eleição e o cara passa na frente, o outro vai tomar vantagem, e isso para ganhar. E aí quem tiver metade mais um dos delegados do partido, que é outra coisa, né? Não é o colégio eleitoral, não são os delegados do colégio eleitoral, ele ganha a nomeação que acontece no dia da convenção. A convenção democrata era para ter acontecido, foi suspensa para o final agora. Para ser final de semana que vem. Esse momento agora, então, a gente está dentro do processo de primárias. Isso. Já acabou porque acabaram já, e já acabou porque não tinha ninguém concorrendo contra o Trump. Tinha 2 camaradas, mas eles desistiram logo de cara. E o Trump conseguiu metade dos votos há mais tempo, mas mesmo assim as pessoas continuam votando, né, no sistema de primária. E todas as primárias, todas as eleições dentro da primária já acabaram no começo de julho. E aí o Joe Biden é o cara que vai ser, no dia 17, confirmado o nome dele na convenção. Então é isso. Certo. Isso para presidente.
Isso para presidente. Do governador também, mesma coisa. Eles têm as primárias deles lá também para a escolha de quem vai concorrer. Certo. Então as pessoas escolhem os delegados e os delegados fazem esses votos, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, os delegados, no caso dos partidos, os delegados eles são indicados pelo próprio partido, então geralmente são pessoas com influência e tudo mais, né? No caso do colégio eleitoral, as pessoas escolhem os delegados. E aí, no caso dos delegados, né, dos partidos, assim, por exemplo, cada partido tem sua própria regra. Então, esse sistema de primárias que a gente conhece, ele é da década de 60, ele é de 68. Então, assim, ele é recente. Então, assim, e o Partido Democrata mudou bastante. Então, lá existe a figura do superdelegado, que é quando empata os superdelegados que decidem dentro das convenções. Sorrilha, aqui no Brasil, né, ao observar a movimentação de movimentos mesmo, né, na internet e também das mídias maiores, é apresentado esse engajamento na participação política do norte-americano, né, que ele traz essa ideia também do nacionalismo e lutar e tal. E aí a gente está falando de eleições em que as eleições para presidente não são diretas. Né? Então ela passa por um filtro ali para poder, né, não ter o que você chamou ali um pouco mais atrás de político demagogo que pudesse destruir os valores transcendentais, né, dessa nação. Existem discussões que levam para o fim desse bipartidarismo nos Estados Unidos da América e como que é a aceitação, é avançada essa discussão? Tá. O bipartidarismo não. Porque, assim, existem muitos partidos nos Estados Unidos. Não existem só 2. Só que para você concorrer nas eleições, você tem que se registrar nos 50 estados mais Washington, D.C., porque, na verdade, o que acontece no dia das eleições são 51 eleições diferentes. Então, você tem que lançar o seu candidato em 51 estados diferentes para concorrer. Então, eu posso ser independente, sem partido, e fazer isso. Por exemplo, o Kanye West. Se o Kanye West quisesse, de fato, há um ano atrás ele teria falado, eu vou sair presidente, e aí, porque você tem que colher assinaturas para ser escolhido, para você ser reconhecido. E os partidos atuais já têm. Então, é possível, você tem, no caso, quando é local, o governador não ser do Partido Democrata ou Republicano, um prefeito não ser do Partido Verde. Então você tem o Partido Verde, tem o Partido Libertário, você tem outros partidos. O problema é o seguinte, é que nessa dimensão nacional, você precisa não de partidos, você precisa de máquinas partidárias. E a ideia é a ideia de que se busque sempre o consenso. Então, quando você tem um partido que aglomera pessoas diferentes, você traz sempre para o meio. Nem os radicais mandam no partido, nem os muito conservadores mandam no partido. Você tem um meio termo ali para escolher. Então, assim, a ideia do bipartidarismo é isso. Até porque, e aí é uma parte, para você ganhar uma eleição, você precisa ter 50 votos mais um dentro do colégio eleitoral. Se você tem 3 partidos concorrendo, a chance de ninguém atingir esse 50% mais um é grande. Como é que você faz isso? Você sabe como é que faz se isso acontecer? Não faço ideia. O Congresso define. Os deputados vão escolher, olha a maluquice, os deputados escolhem o presidente, e aí eles têm que ter metade mais um dos estados dentro do Congresso. Cada estado representa um voto. Então, tem que ter 26, né, para ser eleito, 26 votos dentro. E o Senado escolhe o vice. Que pode ser... Porque quando foi elaborado... exatamente. Isso é assim até hoje. Bom... e aí, então não é bom negócio você ter mais de 2 partidos, né? Então a lógica do bipartidarismo é por aí.
né? Então você teve já, igual eu falei, quando chega 1812 o Partido Federalista deixa de existir, até 1828 vai existir só um partido, que é o Republicano Democrata, e eles concorrem entre eles. Depois aparece o Partido Whig, e aí tem outros partidos que vão surgir. O Partido Republicano só surge em 1854. Bom, mas aí existe sim uma discussão para acabar com o voto indireto. Inclusive, um dos candidatos, o Pete Buttigieg, esse ano, uma das plataformas dele era acabar com o colégio eleitoral. Só que é uma discussão, assim, muito difícil. Geralmente quem perde, por exemplo, quando acontece, igual foi o caso da Hillary e foi o caso do Al Gore, que eles ganham no voto total, mas perdem no colégio eleitoral, isso é possível também, aí eles ficam, tem que mudar, assim não pode, assim não dá e tal. Então tem ali 2 anos de discussão, e aí o Pete Buttigieg trouxe isso como uma bandeira. Ele falou assim, nós já somos uma democracia madura, a gente pode mudar. Então existe essa discussão, porém, existem alguns receios, e é muito difícil que isso avance dentro do Partido Republicano, por exemplo. Essa ideia de que, a ideia do conservador, de que funciona assim há 200 anos, para que mudar? Né? E a ideia de que os estados populosos, por incrível que pareça, teriam mais chances de capturar o poder. Por exemplo, a Califórnia. A Califórnia hoje já tem 55 delegados. Né? Só que na margem, quando você... Porque tem o The Winner Take It All. Né? Você pode pegar quando você ganha lá por 0,01% de votos, você leva todos os votos do colégio eleitoral. Só que na Califórnia, os democratas ganham de 70% a 30%. Então imagina o número de gente aí, é muito maior. Então eles acham que isso poderia dar um peso maior para esses estados mais poderosos e tal. Entendi. Vamos para as projeções, que nós temos 9 minutos. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, se me dá o toque, eu fiquei falando demais lá da parte histórica. Posta é isso. Não, só para a gente fazer uma análise das projeções, porque nós estamos num momento extremamente delicado, né, da política mundial. Nós temos aí o posicionamento do Donald Trump, a gente tem essa disputa, né, com a China, uma disputa também por vacina, e esse ano é ano de eleições. Qual a importância, eu acho que é talvez dentro de tudo isso, das eleições norte-americanas para o desenrolar dessas histórias com China, com Rússia, no Brasil também, né, um reflexo direto. É difícil, né? Mas eu vou tentar. É o seguinte, existe um sentimento dentro dos Estados Unidos, se tem uma coisa que une republicano e democrata nos Estados Unidos, é o sentimento anti-China. Até 62% dos democratas, eles são contra a China. E 72% dos republicanos são contra a China. Ou seja, mesmo entre os democratas, existe um temor. Porém, existe também dentro do Partido Democrata a ideia de que o Trump criou a China. De que essa política mais protecionista do Trump, American First, de defesa alfandegária e de tratar a China apenas como um caso de bandeiras alfandegárias e tudo mais, e não como uma nação surgindo, criou a China e deu espaço para a Rússia crescer. A crítica que se faz à Rússia, por exemplo, é dentro do próprio Partido Republicano. O Partido Republicano fala que o candidato do Putin é o Trump. Né? Por quê? Existe essa ideia de que o Trump, nesse isolacionismo, e por ser contra a ONU, por ser contra a OMS, por ser contra os organismos internacionais, acabou não se portando como o grande líder do Ocidente. Então, para conter um avanço da China, era preciso alguém que chamasse o Ocidente, reforçasse a ONU, né, desse mais força para a ONU, desse mais força para as relações bilaterais, para as relações multilaterais e impedisse que a China chegasse onde chegou. Então, veja, a crítica que se faz ao Trump é que ele foi fraquinho em relação à China, né, lá dentro. Ao contrário do que a gente lê aqui, né, que o Trump é o último escudo que vai defender a China, o Ocidente. Não. A leitura é de que o Trump, por corroer as estruturas internacionais de controle da política internacional, favoreceu o surgimento de novas potências. O Trump seria o derretimento do império e a Ásia assumindo a
função de potências. No sentido, assim, não que o Trump não seja, não mande bombardear ali e tal, não é exatamente isso. Mas essa noção que surge depois da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos como a grande liderança que vai comandar a formação da ONU, né, numa proposta que já tinha surgido lá com o Woodrow Wilson, é algo como assim, os Estados Unidos ele é o grande fiador da política internacional do Ocidente, e nesse momento perdeu essa centralidade, então ficou livre para que se avançasse pelo Ocidente, né? É difícil falar de derretimento do Império, existe muito mais um desejo, né, de pessoas assim, mas assim, os Estados Unidos eu acho que duram, vai mais um tempo ainda nessa posição. E aí a ideia é que o Trump, não necessariamente o Biden, mas a máquina partidária dos democratas seria capaz de chamar os europeus e condensar. Então, nessa estratégia, né, de impor limites à China e tal. Tanto nas questões relacionadas ao 5G e várias outras coisas. Agora, eu vi o Pepe Escobar colocando a questão de que a reeleição do Trump seria bom para a China. Isso, está em vários noticiários isso. Assim. Tem, tanto em quem acredita nas questões de deep state e tal, quanto pessoas que vão no mainstream de análise de que o candidato da China é o Trump. Isso. Né? O candidato da China é o Trump. Aqui pediu, se possível, rapidinho, falar sobre a desistência do Bernie Sanders. Tá, eu vi essa pergunta passando aí. Vamos lá. Seguinte, o Bernie Sanders, ele entrou como um dos favoritos a ganhar, né? A corrida nas primárias. Joe Biden era o favorito desde sempre porque ele é o candidato do Obama, né? E ele representa uma forma de você cancelar os anos o Trump voltando aos anos Obama, né? Mais ou menos no imaginário. Mas o Sanders ganhou muita força na época da eleição contra a Hillary. O que a gente percebeu é que ele já no primeiro momento não tinha essa força que teve em 2016 nas primárias. Ele não ganhou Ohio. A New Hampshire ele ganhou por um pouco de distância. E aí quando começou a eleição no que eles chamam de cinturão negro, né, que é ali o sul dos Estados Unidos, da Geórgia até o Texas, o Biden abriu uma vantagem. E quando chegou a pandemia, e essa é uma vantagem, ele falou assim, não tem por que a gente continuar concorrendo, o negócio é ganhar novembro. Ele fez uma live, ele e o Joe Biden. Então assim, a gente percebe que isso é uma coisa, as pessoas perguntam agora se ele não veio tão forte assim, ou se em 2016 a Hillary não era tão forte assim, né? Porque existia muito preconceito, não só pelo fato de ser mulher, mas por ser mulher do Clinton, né? Então tinha esse problema. E aí ele dá o apoio à candidatura, coisa que ele não fez com a Hillary em 2016. E isso é um ponto importante, porque você pega lá no Black Lives Matter também, que é uma galera que apoia o Sanders, falando agora que o objetivo é tirar o Trump, não importa quem seja. Isso é algo que a Hillary não teve. A galera não foi votar, porque nos Estados Unidos o voto é facultativo. E você perguntou isso antes, né? As pessoas têm que estar engajadas, elas têm que estar empolgadas para ir para a eleição. E aí elas olham assim, pô, eu não vou na Hillary, ela sacaneou o Sanders. E teve gente que votou no Trump, mesmo sendo Sanders. Então isso aconteceu. Então assim, por um lado foi bom, porque ele acabou entrando cedo, né, no bonde do Biden. Sorrilha, eu acho que a gente deve ter 1 minuto e pouco aqui, só avisa com 30 segundos. Tô ligado como funciona. Uma coisa que eu não explorei, você não conseguiu dizer, que você queira comentar rapidinho, que existe. Eu acho que é o seguinte, o grande lance, sim, se você fosse perguntar no começo do ano quem ia ser o presidente dos Estados Unidos, eu ia falar Donald Trump. Porque ele sempre foi o playmaker. Ele sempre foi o cara que estava um passo à frente, fazendo as jogadas. Inclusive na questão do impeachment dele, ele saiu mais fortalecido. A Covid tirou completamente ele de figura. Assim, ele não consegue mais dar as cartas. Pela primeira vez, ele está atrás, sempre um passo atrás. Né? A pandemia deixou ele um passo atrás.
E aí ele não conseguiu achar um discurso sobre como agir em relação à pandemia. E isso deixou o jogo aberto. Deixou o jogo aberto, principalmente porque a economia dos Estados Unidos caiu 33%. E é isso. Então, assim, a chance, o jogo está aberto agora. Tudo pode ser. Zorrilha, gratidão pela aula maravilhosa que tivemos aqui hoje. Gratidão. Desculpa ter falado muito lá no começo, mas agradeço aí o espaço.